Então, boa noite. Estamos aqui na apresentação do Ian e da Thaís, apresentação do trabalho final de conclusão de curso. Vocês têm, a partir de agora, 30 minutos para a apresentação do trabalho de vocês. Boa noite, eu sou o Ian Gabriel Rodrigues e, juntamente com a Thaís Fernandes, nós vamos apresentar o projeto Construção de Aplicativo para Orientação ao Programa de 12 Passos do Alcoólicos Anônimos, com o orientador, o professor mestre Fábio Ferraz. Queremos agradecer à banca, ao professor Thiago Segato e ao professor Daniel por aceitar participar, e agradecer também ao professor Fábio por aceitar ser nosso orientador e nos guiar durante o desenvolvimento desse projeto. Antes de falar sobre o nosso aplicativo, a gente gostaria de falar sobre alguns conceitos para vocês que trazem um pouco mais sobre por que o nosso aplicativo foi feito e como ele funciona. O principal deles é o conceito de alcoolismo. Não existe um consenso sobre a origem ou a definição de um comportamento alcoólico aditivo, mas, em resumo, ele pode ser definido como uma necessidade de uso diário de grandes quantidades de álcool para o funcionamento adequado. Alguns dos sintomas do alcoolismo são o estreitamento do repertório de horários, quantidade e tipo de bebida, a priorização da busca do álcool e o aumento da tolerância do álcool, sintomas repetidos de abstinência, o alívio dos sintomas de abstinência pelo aumento da ingestão da bebida e a percepção subjetiva da necessidade de beber e a reinstalação após a abstinência. A abstinência é quando o cérebro se adapta fisicamente à presença constante do álcool, fazendo com que a falta da substância provoque o seu não funcionamento de maneira adequada. Os sintomas mais comuns da abstinência são tremores, sintomas psicóticos e de percepção, convulsões, náusea, vômitos e, em casos mais graves, o delirium tremens. Durante a pandemia de Covid-19, o isolamento social e o medo da contaminação fez com que a ingestão de álcool aumentasse entre a população. Essa ingestão de álcool exacerbada tem um nome científico, que é o beber pesado episódico. Ele é definido como a ingestão de 60 gramas de álcool puro em um período de 30 dias. Segundo resultados da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela fez uma pesquisa com alguns países da América Latina e evidenciou que no ano de 2019, a média geral anual do beber pesado episódico foi de 49,8% ao ano, enquanto que no ano de 2020, a prevalência foi de 32% apenas durante os meses de janeiro a junho, indicando um aumento em comparação com o ano anterior. Desculpa, eu esqueci de desmutar. Em 1935, William Griffith Wilson e o médico Dr. Robert Smith criaram uma irmandade, tendo como objetivo a busca pela sobriedade. E essa irmandade ela começou com apenas 2 membros e foi expandindo ao longo do tempo, até que em 1939, com aproximadamente 100 membros espalhados por várias cidades, eles escreveram o primeiro volume do livro Alcoólicos Anônimos. E essa sociedade, esse grupo, acabou recebendo o nome oficial do livro, se chamando também Alcoólicos Anônimos. Expandindo até que, por volta de 1946, eles precisassem, com mais de 8 mil membros, eles precisassem ditar algumas regras. E nesse período, eles resolveram criar 3 conjuntos de regras importantes para os membros. Os 12 conceitos, as 12 tradições e os 12 passos do Alcoólicos Anônimos. Os 2 primeiros, os 12 conceitos e as 12 tradições, são para nortear os membros em relação à própria estrutura do Alcoólicos Anônimos. Várias regras, como preservar o anonimato, não aceitar dinheiro, não transformar o Alcoólicos Anônimos em algo político, em um movimento que se baseia em política. E os 12 passos, eles são criados de uma forma interna.
Eles consistem em uma série de princípios que são de natureza espiritual e que devem ser seguidos pelos membros da instituição, não apenas durante a jornada de sobriedade, mas como um modo de vida. A seguir, eu vou mostrar os 12 passos para vocês. E apesar de muitos deles terem como objetivo e como objeto principal Deus e um tipo de espiritualidade, o programa em si, ele aceita pessoas que sejam agnósticas, pessoas de outras religiões, desde que elas tenham como objetivo principal querer se manter sóbrias. E aí eles no próprio livro do AA, falam que vocês podem substituir por Deus, o Deus católico, a religião que vocês seguirem, que as pessoas, que os usuários seguirem. Então, os 12 passos em ordem são: admitimos que éramos impotentes perante o álcool e que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Decidimos encontrar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse das nossas imperfeições. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-lo significasse prejudicá-las ou outrem. Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, da forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade, e tendo experimentado um despertar espiritual, graças a esses passos, procuramos transmitir essa mensagem aos alcoólatras e a praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Como eu disse anteriormente, a maior parte deles fala muito sobre Deus e sobre uma espiritualidade, mas não necessariamente as pessoas precisam se converter à fé católica ou precisam ser unicamente da fé católica para poder. Durante a pandemia de Covid-19, o Alcoólicos Anônimos ele passou de um programa 100% presencial a um programa online no primeiro período da pandemia. E durante esse período, a média mensal de participantes, de acordo com a própria comunicação interna do Alcoólicos Anônimos, estava sendo em cerca de 43 mil participantes mensais. E como um recorte dessa média, durante o período de 14 a 20 de junho de 2021, 9.980 pessoas participaram das reuniões online do Alcoólicos Anônimos. E aqui a gente consegue ver que 73,5% desses acessos aconteceram em dispositivos móveis, sendo 68,2% na plataforma Android e 5,4% na plataforma iOS, de acordo com a própria comunicação interna do Alcoólicos Anônimos. O objetivo do nosso projeto é promover a diminuição da evasão do tratamento através de um aplicativo que tem as bases necessárias para que o dependente tenha uma autonomia no seu processo de desintoxicação e isso faz com que ele tenha um papel ativo na busca pelo cumprimento do programa de 12 passos da instituição. Para que aquele objetivo geral seja cumprido, foi necessário que esses 3 objetivos específicos fossem alcançados, que são identificar dificuldades de adesão do programa de 12 passos do AA dentro de um ambiente online, analisar sistemas similares utilizados no acompanhamento de outros tipos de dependências e destacar seus pontos positivos, e implementar e validar a aplicação através de testes de benchmark.
Será utilizado nesse projeto a metodologia descritiva, realizada através de levantamentos bibliográficos e estudos de caso, com dados quantitativos coletados em um recorte de tempo transversal. Durante a nossa pesquisa, a gente incluiu 3 aplicações similares ao que a gente deseja fazer, para poder analisar algumas funcionalidades que elas apresentam, algumas coisas que talvez elas não fossem tão interessantes, e fazer o nosso aplicativo de forma que ele conseguisse atender o máximo dessas falhas. A primeira delas foi o AARJ, que é um aplicativo desenvolvido em 2018 pelo Alcoólicos Anônimos no Rio de Janeiro. Ele é feito para sistema operacional Android e iOS, ele é totalmente gratuito, e o objetivo dele é unicamente o compartilhamento de literatura sobre o AA, voltado para entrega de material de apoio. Então aqui a gente tem as reflexões diárias, a gente tem os 12 passos, as 12 tradições, os 12 conceitos, e endereços dos grupos e dos escritórios do AA no estado do Rio de Janeiro. O segundo aplicativo que a gente analisou foi o aplicativo Anônimo, que foi criado em 2010 pelo empresário Christian Montgomery. Ele também possui uma versão para sistema operacional Android e iOS, e ele tem um modelo freemium de lucro, ou seja, ele possui uma aplicação principal com poucas funcionalidades na modalidade gratuita, e caso você queira aproveitar todas as funcionalidades dele, você precisa adquirir a versão premium desse aplicativo. Ele utiliza uma metodologia própria de 10 degraus criada pelo empresário. Então, apesar de parecer ser similar, ele não utiliza os 12 passos do AA. Seria uma outra metodologia que foi feita de acordo com ele para o que ele achou que deveria ser uma metodologia de recuperação de vício. Além disso, ele não é voltado só para dependência alcoólica. Ele é voltado para todos os tipos de dependência. Então, narcóticos, dependência química, dependência de internet. Também é voltado para o Al-Anon, que é dos familiares das pessoas do Alcoólicos Anônimos e do Narcóticos Anônimos. E algumas funções que ele possui são um chat, que é anônimo, onde todo mundo compartilha como foi o seu dia e conversa lá dentro, sem liberar a identidade. O acesso a tratamento psicológico, então você pode marcar horários com psicólogos, claro, pagando. Meditações e um preenchimento de um diário, que está mostrado aqui nessa tela. Esse é o modelo de diário deles. O terceiro aplicativo que a gente analisou foi o balcão de sobriedade, parar de beber, que é o Easy Quit. Ele foi desenvolvido pelo Mario Herzberg com uma versão para Android e iOS. E na verdade esse aplicativo ele tem 2 versões. O Easy Quit original ele é voltado para parar de fumar, ele é feito para narcóticos. E aí depois ele criou esse segundo aplicativo, que é o balcão de sobriedade, voltada para o consumo, para dependência de álcool. E uma crítica a esse aplicativo é que ele pegou o modelo do Narcóticos Anônimos e jogou para dentro do aplicativo de alcoólicos. Então, tem muita coisa que ainda remete a parar de fumar e a abandonar o cigarro dentro de um aplicativo que não tem nada a ver com isso. O modelo de lucro dele também é freemium. Ele possui um aplicativo gratuito, que é monetizado com propaganda, e você pode pagar R$ 49,90 para ter acesso ao aplicativo na versão Pro dele, que é a versão sem propaganda. E ele não possui uma relação direta com o programa de 12 passos. Ele tem como objetivo uma coisa mais neutra, mais voltada para a saúde mental durante o processo de sobriedade. E por último, algumas das funcionalidades que a gente analisou nele foram o diário, definição de objetivos, o sistema de recompensas e as frases motivacionais que ele leva.
Nessa tabela, a gente consegue ver uma pequena comparação entre todos os aplicativos que a gente analisou anteriormente e o nosso aplicativo, que está ali por último, 12 passos. Todos os aplicativos em questão, eles teriam uma versão gratuita, sendo que o Anônimo e o EasyQuit, eles têm essa versão paga, e o 12 Passos e a ARJ seriam gratuitos. Sendo que o nosso aplicativo, o 12 Passos, ele seria monetizado através de anúncio. A gente não gostaria de colocar, de prender funções usando uma versão Pro dele, porque o nosso objetivo é justamente alcançar o maior número de pessoas possível. Tanto o nosso aplicativo quanto o EasyQuit e o Anônimo teriam esse diário de recuperação, e o ARJ ele é mais voltado para a literatura. E o nosso aplicativo e o Anônimo teriam essa aba, essa área de compartilhamento de relatos, enquanto o EasyQuit e o ARJ também, como o ARJ ele é voltado só para literatura, a única coisa que ele vai ter é a versão gratuita e a orientação aos 12 passos, que a gente também vai ter. E aí que no caso o Anônimo e o EasyQuit não teriam, por ser uma coisa mais aberta, né? As tecnologias utilizadas no projeto levaram em conta as características de desenvolvimento mobile híbrido, escalabilidade e desempenho. Para a construção da API, que será o intermediador entre o banco de dados e o aplicativo, foi utilizado o Node.js, que é um ambiente de execução do JavaScript para o back-end. Para hospedar essa API, utilizamos o Heroku, que é uma plataforma como serviço. O MongoDB foi utilizado como um banco de dados. Ele é um banco de dados não relacional. O SIG ele é uma ferramenta de linha de comando para realização de testes de carga. Ele foi muito importante na etapa de coleta de dados. O Prometheus ele é um software de monitoramento e alerta. Ele permite que se faça consultas com a linguagem própria dele, e dentro dessas consultas ele permite que sejam feitas algumas operações com esses dados, o que deixa a parte da análise bem mais facilitada, entre aspas. O Grafana ele é uma aplicação web, e ele foi usado para plotar os gráficos com os dados que vieram do Prometheus. O Figma é o software, uma aplicação web também, web ou desktop, utilizada na prototipação das telas do aplicativo, e o React Native foi a biblioteca utilizada para a construção do aplicativo em si. Para a arquitetura do back-end, foi considerado o conhecimento e a experiência dos autores com as tecnologias e os padrões de código, padrões de projeto utilizados. Foi utilizado o Model View Controller, um padrão de código, em que ele é dividido em 3 camadas. A View, que fica responsável pela lógica da interface, de toda a parte visual do sistema. O Model é o módulo, a camada desse modelo que cuida da lógica do negócio. E o controller ele faz a requisição e a retransmissão dos dados entre a view e o model. A view, nesse caso, ela foi adaptada, já que toda a lógica da interface vai ficar de responsabilidade para o front-end. Então, para o back-end só foi utilizado o controller e o model. Foi adicionado também o padrão repositório. Ele permite que o código seja separado e que isso causa a reusabilidade do código. O modo padrão do repositório é agrupar em um módulo do sistema o acesso aos dados do banco de dados.
Para a prototipagem foi utilizada a ferramenta Figma. Essa ferramenta possibilitou a cooperação dos autores na prototipação das telas, já que ela é totalmente online, e deu agilidade no processo de alteração e recebimento de feedbacks. O front-end da aplicação foi feito usando o React Native, a biblioteca React Native, junto com o framework Expo. O que o Expo faz? Ele pega um código que é feito em JS e consegue exportar ele tanto para o formato Android, para ser usado na loja da Google, quanto para o formato iOS, para ser usado na Apple Store. O processo de desenvolvimento foi feito com base em componentização dos elementos visuais, com a ajuda da biblioteca Styled Components, para criar uma estilização CSS em JS, sem o problema da colisão dos nomes de classe. Isso resultou em um menor tempo de desenvolvimento através do reuso de código. Então, durante todo o processo de desenvolvimento, o que a gente fez? Primeiro, a gente prototipou todas as telas usando protótipos de alta fidelidade, para poder agrupar todos os componentes em uma biblioteca de estilos que a gente pudesse utilizar um componente e reutilizar ele durante todo o código. Então, quando a gente chegou na parte da criação do front-end, a gente precisou só pegar esses estilos já definidos nas bibliotecas e criar componentes utilizando eles, então componentes de botão, componentes de input, componentes nesse sentido. E aí, toda vez que a gente precisava utilizar eles de novo no código, a gente só reutilizava, aproveitava o mesmo código, sem precisar desenvolver aquilo de novo. E aqui a gente vai mostrar algumas telas da aplicação e depois a gente vai compartilhar aqui a tela do Ian, que vai mostrar o aplicativo em funcionamento. A gente tem primeiro o fluxo inicial da aplicação, que são as telas de login, telas de cadastro e telas de reset de senha. Assim que você faz o login ou cadastro na aplicação, você é direcionado para essa primeira tela, que é a tela Home, que mostra o nome da pessoa, há quantos dias ela está cumprindo o objetivo dela, que foi definido, vai ser definido lá na frente, a quantidade de registros no diário dela, no diário de recuperação, e logo abaixo, alguns botões para poder direcionar para as áreas principais do site, assim como algumas abas. As abas, elas acabam replicando os botões, porque no futuro a gente quer colocar mais coisas dentro desse aplicativo e as abas, nesse momento, mostram o que é principal na aplicação. Então, seguindo a aplicação, quando você aperta no botão para relembrar os 12 passos, aparece o botão de cada passo e clicando nele, você consegue o texto informativo dele, lendo o passo em si e um texto de motivação, um texto de reflexão, que foi tirado de dentro do próprio site do AA. Em seguida, a gente tem toda a área de relatos de vivência. A home dos relatos de vivência, que está mostrada aqui na segunda tela, na tela do meio, ela apresenta os títulos, a data de publicação e um pequeno trecho do relato para que a pessoa comece a ler e se interesse e clique nesse relato, nesse botão de ver mais ou apertando dentro do relato em si, ela consegue fazer isso. E aí ela consegue ir para a página que mostra o relato de vivência da pessoa completo. E aí nessa página aqui do meio, a gente consegue ver que lá no final tem um botão chamado publicar novo. Ali a pessoa clica e compartilha o próprio relato, que está sendo mostrado nessa primeira tela. Então ela define o título, o conteúdo e compartilha o relato e vai aparecer nessa tela do meio, para que todo mundo consiga ler. As próximas telas são a de definição de objetivo e diário. A primeira tela, definição de objetivo, tem dois campos de data, em que a primeira é para o usuário colocar quando ele parou de beber
E o segundo campo, um campo também de data, para ele colocar até quando ele quer ficar sóbrio. O terceiro campo é um campo de texto, é um campo em que o usuário fica livre para dizer o que está motivando ele a criar esse objetivo, para que quando ele voltar outras vezes no aplicativo, ele veja aquela mensagem e se sinta motivado pelo que ele está, pelo objetivo que ele está tentando alcançar. A segunda tela é a tela do diário. Nela tem um pequeno formulário com algumas perguntas sobre o emocional do usuário, o emocional do usuário, a parte como está fisicamente o usuário, tipo, por exemplo, com perguntas de como está o seu humor ou se ela praticou atividade física. E na parte inferior dessa tela existe também um campo livre, campo de texto, onde a pessoa pode registrar ali o que ela quiser, para que se ela quiser voltar alguma outra hora verificar aquilo. A seguir a gente vai tentar mostrar a navegação do aplicativo em tempo real. É isso. Pronto. A gente vai interromper a tela aqui por enquanto, só para ele poder mostrar como foi feito. A gente vai... Tá aparecendo ainda? Acho que não, né? Deu. A gente vai emular a tela. Não tá aparecendo. Tá aparecendo a tela toda preta. Tenta de novo, por favor. A tela inteira, isso. Isso. Ver se foi. Não. Ainda tá aparecendo a tela toda preta. Tudo bem, caso não dê, a gente continua a apresentação e depois a gente mostra. Ó, agora acho que foi, hein? Ué, mas tá mostrando aqui? Não, tá. Entendi. Gente, a gente não tá conseguindo apresentar a tela pra poder mostrar a emulação. Mas a gente vai tentar de novo no final, a gente vai continuar um pouco aqui a apresentação e vai mostrar em seguida se a gente conseguir. Tá dando problema aqui na hora de apresentar na tela do Google. Agora, a seguir, nós vamos falar sobre a coleta dos dados e como esses dados foram coletados. A gente realizou um teste de carga utilizando o SIG, um teste de carga na API, utilizando o SIG, e ele foi muito importante porque deixou o teste automatizado, escalável e homogêneo. O SIG ele tem algumas especificações, alguns parâmetros para que o teste seja realizado no ambiente simulado esperado. E vou falar sobre cada uma delas que foi utilizada. A concorrência, ela simula usuários acessando um sistema simultaneamente. Ela tenta deixar o teste o mais próximo de um ambiente de produção, um ambiente de um sistema sendo utilizado realmente. A opção reps é quantas repetições cada usuário simulado vai fazer durante o teste. E o delay é quanto tempo cada usuário simulado vai esperar entre uma requisição e outra. Em síntese, foi definido que a concorrência foi de 100 usuários simulados. Cada um desses usuários irá fazer 5 requisições, 5 repetições.
e entre cada requisição, cada usuário vai esperar 1 segundo. As URLs que foram testadas foi a de login, listagem de relatos de vivência, criação e listagem de um relato. E esse aqui é um resultado que foi depois de ter feito o teste, depois de ter feito o teste, o Prometheus ele pegou esses dados e esses dados foram integrados direto com Grafana. E com Grafana foi possível a gente criar dashboards para plotar esses dados no gráfico. Esse aqui é o tempo de resposta de 90% das requisições que foram feitas no teste. É possível notar que um pouco mais das requisições ficaram, um pouco mais de 90% das requisições ficaram um pouco acima de 400 milissegundos. Essa aqui é a média das requisições feitas. A média que obteve o maior número foi a de listar relatos, que ela ficou com um pouco ao mais de 160 milissegundos de tempo de resposta. E aqui está a média mediana e o 90º percentile dessa request de listar relatos. O aplicativo dos passos ele foi finalizado em sua versão MVP, com a possibilidade de realizar cadastro e login de usuário, cadastro e listagem de relatos de vivência, registros de objetivos e diário de recuperação e apresentação dos 12 passos do AA. Pelo teste, a gente conseguiu ver que ele consegue suportar uma pequena carga de usuários. E durante o desenvolvimento do projeto foi decidido não manter uma funcionalidade, que era uma seção de comentários no compartilhamento de relatos, porque havia a necessidade de que houvesse uma moderação desses comentários. Para as versões futuras, existe a possibilidade de inserir sistemas de notificações push para avisar sobre objetivos que estão sendo feitos, etc. Desafios diários e medalhas para motivações de usuários. A gente fica por aqui. Muito obrigado. Obrigada. Se vocês quiserem tirar as dúvidas enquanto o Ian vai tentar mostrar a navegação do aplicativo. Bom, então, terminada a apresentação, eu vou passar para a arguição. Vocês podem tentar montar, se der certo, de apresentar, pode ser um complemento. E gostaria de sugerir que o professor Daniel começasse a arguição. Ok, deixa eu só ligar isso aqui. Olá. Boa noite. Boa noite. Bem, fiz aqui uma análise do trabalho de vocês, vou passar também alguns comentários. E, assim, eu achei muito legal o trabalho de vocês. O trabalho visualmente dá para ver que vocês fizeram um aplicativo bonito, vocês colocaram nele belas figuras. Então, isso deu uma cara muito bonita, dá para ver que foi feito com muito cuidado. Então, vocês tiveram um empenho bem interessante nele. Claro que há comentários para se fazer. Em relação ao texto, existem algumas partes que devem ser consertadas. E eu vou passar, então, aqui, eu tenho todo o documento, né, com todos os comentários. Sim. E eu vou passar para vocês, peço que vocês analisem esses comentários juntos com o coordenador de vocês. Para começar, o resumo. Eu acho que o resumo, eu realmente peço para que vocês refaçam o resumo. Tem um problema agora que todo mundo está falando sobre Covid-19. Sim. E pela pandemia, agravado pela pandemia. Só que o trabalho de vocês não é de pandemia.
vocês. O trabalho de vocês é de alcoolismo. Então, não dá para começar um resumo falando sobre a pandemia de Covid-19. Além disso, vocês estão falando que a pandemia começou no Brasil, quando na verdade ela começou no mundo, e o Brasil ficou incluído nisso. Sim. Então, existem diversas argumentações, isso é geral, tá, gente? Então, vários autores estão fazendo isso. Começa justificando o trabalho pela pandemia, fala da pandemia, mas esquece de falar do trabalho de vocês. Então, comecem a falar. Então, os alcoólatras anônimos são de 1935, como vocês apresentaram aqui. Sim. Então, esse problema já data de mais antes, e é claro que vocês podem continuar falando que vocês trouxeram dados para falar que o problema foi agravado durante a pandemia. Então, mas vocês têm que reestruturar. O resumo de vocês, gente, ele tem que estar estruturado que nem o texto. Tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, vocês têm que fazer uma introdução sobre a área que vocês estão trabalhando. Tem que falar sobre o alcoolismo. E aí vocês têm que falar sobre os problemas do alcoolismo. Vocês têm que falar... Aí vocês falam, esses problemas foram agravados durante a pandemia. Aí vocês falam que as reuniões que podem ser utilizadas não são mais porque as pessoas estão isoladas socialmente. E dá para se fazer isso, além de ser obrigatório vocês falarem, né, vocês falaram assim, para atingir os objetivos vocês fizeram isso, e terminam o resumo de vocês. Vocês falam que utilizam as tecnologias, e acabou. Vocês têm que falar que vocês criaram um aplicativo, vocês têm que falar, não obrigatoriamente, vocês precisam, no resumo, vocês falarem, né, como vocês fizeram. Você tem que falar que o aplicativo ele foi testado, implementado, vocês fizeram um teste de carga, e ele pode estar disponível e trouxe inovação quando comparado a outras ferramentas. Então, vocês têm que falar o que vocês fizeram, né, efetivamente. E está faltando esse desenvolvimento e conclusão no resumo de vocês. Então, peço as palavras-chave também. Vocês colocam, por exemplo, abstinência alcoólica, dependente alcoólica, eu acho que é só colocar alcoolismo mesmo. É a primeira palavra-chave que eu acho que tem que estar no trabalho de vocês. E sentir falta dessa parte. Vamos lá, então. Sobre a organização, a introdução, eu achei bem legal. Tem poucos comentários aqui. Acho que nada que tenha que falar agora. Falando um pouquinho já na parte da fundamentação teórica, para falar sobre os aplicativos, as tecnologias, eu achei legal o jeito que vocês fizeram, mas tem alguns pequenos erros que têm que ser consertados. Eu acho que o que está mais espalhado assim são a parte das referências, que, por exemplo, você fala, o React Native é uma biblioteca criada. Aí vocês têm que falar o React Native e já a primeira coisa que você fala a tecnologia, referência dela. Pode ser a referência do site, a referência como vocês acharem melhor. Mas tem que colocar as referências em todos eles. Às vezes vocês têm a referência, só que coloca lá no final do primeiro parágrafo. Sim. Podem colocar mesmo todas as referências de todas as tecnologias. Coloca um site, MongoDB não tem. Heroku, o Heroku vocês falam que é uma palavra como plataforma como serviço e colocam a referência do Heroku. Não é assim, você tem que falar, o Heroku referência ao Heroku, é uma plataforma como serviço. Só que a parte do Heroku tem duas coisas que eu queria chamar a atenção de vocês. Ela é muito pequena, ela tem 4 linhas, e ele faz uma parte grande do seu trabalho, que é todo o deploy dele. A definição de plataforma como serviço não está legal nele, ele não é apenas tudo que é necessário para executar uma linguagem específica, e tudo isso para executar na nuvem. Acho que faltou esse termo-chave para vocês. Colocar que a plataforma como serviço é na nuvem, e não é que tenha que ter tudo, é sem ter que utilizar sem ter que controlar a infraestrutura por debaixo dela. Mas dizer que ele se encarrega de tudo, eu acho muito difícil. Por exemplo, como é que ele vai garantir ataques de injeção de scripts? Isso é feito na sua aplicação, na sua manipulação de dados. E acho difícil que ele garanta já essa parte. Se você fizer uma aplicação completamente centrada, ele não vai conseguir trazer a escalabilidade. Então, escalabilidade é algo que extrapola os limites da plataforma como serviço. Então, tudo é um termo muito forte e acho que tem que ser tirado daqui.
Então, tomar um cuidadinho. Essa sessão eu acho que merece um atento maior de vocês. Do resto aqui, eu acho que são detalhes. A parte das referências também continuando. Deixa eu ver se tem algo. Não, essa parte, né, de colocar as referências também vale para as aplicações semelhantes de vocês. Tá. O aplicativo anônimo, referência do anônimo. O aplicativo balcão de sobriedade, coloca a referência dele. Mas vocês falaram legal, eu não fiz muitos comentários sobre a revisão da bibliografia. A parte do comparativo entre as aplicações eu acho muito legal, o quadro comparativo. Eu adoro essa parte mesmo, vocês fizeram muito bem isso, mostrando, né, as vantagens e desvantagens e comparando com o aplicativo de vocês. Talvez não seja, pode fazer isso, mas talvez não seja a melhor hora você já falar o que você fez, porque você ainda não fez a proposta do seu aplicativo. Pensa bem, a gente está falando da seção 2, que a gente está falando das tecnologias utilizadas e o comparativo entre as aplicações. Você ainda não falou do seu aplicativo nela. Então, colocar um comparativo do seu aplicativo com a literatura é perigoso colocar ele na seção 2, apesar de que muitos trabalhos fazem. Então, eu coloquei isso aqui como um asterisco, mas não obrigatório de ser discutido. Vamos continuar. Quando vocês propõem, né, o trabalho de vocês vão falar da arquitetura de sistema. Sinceramente, gente, eu não tinha entendido que vocês utilizaram Node.js no desenvolvimento do back-end de vocês. Eu entendi isso na apresentação. Eu tive que ler 2 vezes a apresentação desse negócio aqui. Eu falei, peraí, como é que tá esse back-end? Eu vi aqui, falou desenvolvimento do back-end, e aí o que vocês fazem? Vocês falam do modelo MVC, vocês falam do repositório, e o padrão repositório para aumentar a flexibilidade, e aí vocês falam do desenvolvimento front-end. Vocês não escreveram nada do back-end de vocês no documento. Então, quais que são os acertos que tem que fazer aqui? Bora lá. Modelo MVC, modelo repositório, isso é fundamentação teórica, gente. Vocês não estão propondo o trabalho de vocês. O trabalho de vocês não propôs um modelo MVC. Então, isso não tem que estar no sistema proposto. Falar sobre... Vocês não tem que ter uma sessão de MVC aí. Então, essa sessão, ela tem que ir para a fundamentação teórica, mas assim, o texto tá legal, entendeu? Ele só tá no capítulo errado. E aí, beleza, aí vocês vão entender qual que é o problema que tá aqui, porque vocês vão falar de desenvolvimento, vocês vão tirar a sessão de MVC, vocês vão tirar a sessão de repositório. Literalmente, vocês vão ter 3 linhas falando do desenvolvimento back-end de vocês. Então, vocês sabem que o que está faltando, por exemplo, é falar sobre o Node.js. E falar como vocês fizeram, o que tem nesse servidor, qual que é esse código, o que ele faz para ser necessário, entende? E não é difícil, vocês fizeram isso, tá lá, só falta escrever. Algo que eu gosto de fazer também, que fica muito bonito, é que lembra que esse documento ele é uma historinha. Por que vocês fizeram aquelas tecnologias no capítulo 2? Porque vocês vão utilizá-las depois. Então vocês têm que começar aqui, por exemplo, para o desenvolvimento back-end, nós utilizamos o Node.js. Aí vocês fazem uma referência, entre parênteses, seção 2.5x, que é a seção lá atrás dele. E isso vai valer também para o front-end de vocês. Aqui vocês já falaram, no desenvolvimento front-end vocês fizeram. O desenvolvimento da interface foi realizado utilizando a biblioteca React Native. Aí legal, coloca lá, seção 2. alguma coisa, mostrando que o que vocês escreveram antes, vocês estão utilizando agora, seu trabalho está conectado. Então, eu acho que vocês têm que fazer essa parte em relação ao documento. Gostei da conclusão, adorei as telas de vocês, como estão colocadas, achei que ficaram bem bonitas. Esse teste de performance, essa preocupação em ter uma carga coleta legal, uma pergunta que eu sempre faço para os alunos. E aí, beleza, você fez a apresentação e colocou 2 sistemas. E se 100 usuários forem conectar no sistema de vocês? Geralmente a resposta é não. Mas vocês me mostraram aqui que vocês têm dados e testes que vocês vão ver, tá assim, ó, porrada de 100 conexões aqui, vocês têm os testes realizados. Parabéns, feito com muito cuidado isso aqui. Então a conclusão de vocês está legal. No geral, o trabalho de vocês ficou um pouquinho curto, pequeno, mas achei de uma forma elegante, que escrevendo, tirando essa parte que realmente está faltando escrita,
Eu acho que está bem conciso, foi um trabalho bem revisado, já deixo também os parabéns para o orientador de vocês, sei que a mão dele faz parte desse trabalho. Algum comentário que eu sempre faço também, a apresentação em tempo real. Eu não gosto de fazer a apresentação em tempo real, pegar umas eu tiro print de todas as telas e coloco eles em slides. Porque vocês não viram agora. Sim. Em tempo real. A gente fez os dois, ainda bem que... Em apresentação em uma conferência, alguma coisa, aqui a gente é mais flexível, a gente não interrompe, a gente deixa. Em uma conferência você tem 20 minutos. Acá você está ali enrolando para rodar o seu código, acabou seu tempo, tchau, chamo o próximo, eu não vou atrasar minha sessão por causa de você. E acabou o seu tempo. Então, no mercado de trabalho, quando você estiver lidando com clientes, eles também vão começar a ficar bravos com essas coisas. Então, eu acho que fica aí uma dica para a lição de vocês. Sim. Ok. Obrigado pelo convite aqui na banca, foi bem legal avaliar o trabalho de vocês. Obrigada por ter aceitado. Muito obrigado, professor Daniel. Agora eu gostaria de ver as arguições do professor Tiago. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite, né, por participar da banca, desde lá do PTCC, né, poder contribuir com algumas coisas. Então, obrigado. E parabéns pela apresentação, né, apesar desse probleminha aí, né, no percurso, mas essas coisas acontecem mesmo. Eu também, assim como o Daniel, prefiro colocar tudo ali nos slides que aí não tem erro, né. Mas, às vezes, o app, não sei se vocês colocaram animações, transições, fica mais legal mesmo mostrar ao vivo, né? Mas eu até ia abrir aqui o microfone e falar, não, gente, vocês já explicaram todos eles lá pelas imagens, acho que não precisa. Mas beleza. No slide, uma única coisinha assim que eu acho que ficou faltando é aquele slide ali depois da introdução com a agenda, mas só uma dica para os próximos, tá? Acho que o tema de vocês é muito interessante, é bem relevante. Acho que, além, né, do AA, eu acho que esse é um problema meio que mal visto, assim, né? Tipo, o cara é alcoólatra. Parece que ele que é o errado. O pessoal vê muito com maus olhos, né? E poucos veem com um tom de ajuda. E o trabalho de vocês visa isso, né? Junto com o AA. Então, parabéns, né, pelo tema. O que o Daniel disse, né, acho que faz bastante sentido. Não é algo que aconteceu com a Covid, mas a Covid agravou, né? Então é um tema oportuno até para vocês falarem agora nesse momento, né? Então é um tema relevante, é algo bem comum, talvez mais comum que a gente saiba, e de uma certa forma tem uma relação, pelo menos o agravante, né, dele com o Covid. Talvez vocês possam, sim, não focar na Covid, mas usar isso para uma publicação, talvez, não sei. Alguma coisa nesse sentido. Tem várias coisinhas aqui que eu anotei, assim, como detalhes, um ponto e vírgula ali, 2 pontos ali, um ponto final numa frase que está faltando, eu vou deixar só anotado. Mas, como o Daniel disse também, está muito bem escrito o trabalho. Fácil de ler, de entender. Está curto, mas eu até gosto desses trabalhos mais curtos, assim, que focam bastante na aplicação. Então, quanto a isso também está bem legal. O resumo, assim, não me agradou muito. Quando eu li o resumo, tava parecendo muito um resumo de um trabalho mal feito, assim. Tá muito curto, muito resumido, né? Eu coloquei que o resumo está muito resumido. E realmente, né, tipo, vocês não dizem o que foi feito, né? Sim. Então, contextualizar, problematizar ali no resumo é interessante e falar que vocês resolveram, né? Então, acho que tem que ser assim, né? O resumo é o que todo mundo lê ali para ver se vai ler o restante do trabalho, então é bem interessante. Eu tô com uma dúvida aqui, não sei se é isso mesmo, mas eu vi vocês falando muito da pandemia de Covid, eu acho que é a pandemia da Covid, não é? Aí depois vocês pesquisam um pouquinho melhor também e veem qual que é realmente o termo correto, tá? Bom, aí uma coisa assim que me pegou, no resumo vocês falam ali qual é o objetivo, aí depois lá em objetivos eu li de novo esse objetivo, né? E assim, eu fiquei pensando, tá, mas por quê, né? Eu achei que tá um objetivo interessante, que é fazer o app que auxilie as pessoas. Mas uma coisa que eu não vi no trabalho é assim, como que isso auxiliou essas pessoas, entendeu? Por exemplo, o objetivo
Esse trabalho, né, tem como objetivo o desenvolvimento de um aplicativo mobile que auxilie dependentes a alcançar a recuperação através do programa de 12 passos proposto pelo Alcoólicos Anônimos. Então isso estava lá no resumo já colei aqui nas minhas anotações. Aí eu falei, bom, como é que eles vão ver se realmente esse app ajuda os alcoólatras, né? E como o Daniel bem falou, o teste de carga, nossa, eu nunca tinha visto, eu acho, assim, num TCC. E foi muito interessante, que o pessoal desenvolve uma pagininha lá, subiu no Heroku, tá perfeito. Não, mas o objetivo de vocês não era esse, né? Isso, exatamente. O que vocês testaram não tinha nada a ver com o objetivo, né? E o objetivo mesmo, acho que ele não foi validado, né? Então, uma das, assim, as primeiras questões, assim, vocês chegaram a botar isso para alguém usar ou tentar aferir se ele poderia ajudar realmente, né, o público-alvo de vocês ali? Então, a gente testou, só que a gente não conseguiu testar com a galera do Alcoólicos Anônimos por causa de conflito de agenda. Quando a gente terminou o aplicativo, porque a gente demorou para fazer, não foi tão fácil. Quando a gente terminou o aplicativo, já estava agora no final do ano, então teve Natal, Ano Novo, férias. Aí já tinha que entregar o trabalho escrito. Não, assim, não julgo, eu também acho que o maior problema que eu encontro, assim, em todos os meus TCCs é não ter um tempo hábil para fazer bons testes com o usuário real ali, entendeu? Então eu sempre, os meus projetos estão mais ligados à área da saúde ali, eu boto para um ou outro médico só usar e, sabe, parece que tá faltando algo. E aí na hora que eu vi, assim, o objetivo de vocês, eu falei, cara, isso é um objetivo difícil. Talvez mudar, sabe? O objetivo é criar uma aplicação, mas assim, por exemplo, né, eu vou chegar ainda um pouco melhor nessa questão. Aí, algumas coisas antes. No tema, tem quase que uma pergunta ali, né? Eu acho que essa pergunta poderia estar lá em problema, e ela realmente está lá em problema também. Então, assim, eu mudaria um pouquinho o tema do capítulo tema para falar mais assim, que a ideia de vocês é estudar tal, assim, e resolver algo ali do Alcoólicos Anônimos por meio desses 12 passos. Eu acho que essa é a temática, né? E eu não anotei aqui, mas no tema, até vocês no final colocam, né? E se é possível fazer tal coisa? Não tá com interrogação, não tá como sendo uma pergunta, mas tá com um tom de pergunta. Eu falei, será que eles não colocaram isso nos problemas? Lá em problema também tem. Sim. Então, talvez só dar uma melhorada ali no textinho que tá, né, no tema. Falar dos 12 passos ali, porque acho que a principal temática de vocês é essa, é criar algo para usar por meio, né, tentando resolver o problema deles lá por meio desses 12 passos. Aí, uma outra dúvida. Como que esses 12 passos ele é disponibilizado atualmente, tirando o app de vocês? Eu não lembro de ter lido isso em nenhum lugar do trabalho, assim, como que é? É um doc ali que eles impresso? Como que eles seguem esses 12 passos? Hoje tá dentro do livro do Alcoólicos Anônimos, né? Eles têm, na verdade... bloqueia aí pra mim, obrigada, porque tá dando eco. Eles têm alguns livros que são, tipo, principais para poder fazer essa busca de base, de bibliografia. O principal livro deles é o que eles chamam de livro azul, que é um livro gigante que chama Alcoólicos Anônimos. Um livro azul chamado Alcoólicos Anônimos. E lá eles têm a primeira visão dos 12 passos, são vários capítulos que eles explicam direitinho sobre. Aí eles também têm um outro livro que é chamado 12 Passos, eu acho que é os 12 Passos do Alcoólicos Anônimos, que também fala sobre os 12 passos, mas é coisa de 20 páginas cada capítulo. Eles não vão... Bom, então assim, mas a única coisa assim que eu queria, né, saber é como é que eles têm acesso a isso. Então é um livro gigante e tal, mas assim, eles não... Você listou no seu trabalho os 12 passos. Hoje eles têm o site do AA ele mostra
os 12 passos. E eles têm... A galera do Rio de Janeiro tem esse aplicativo da Rio de Janeiro que pega a versão resumida, mas isso não está disponibilizado para o país inteiro, né? Assim, está disponibilizado para o país inteiro, mas é uma coisa que deve estar mais divulgado para as pessoas que fazem parte do Rio de Janeiro. E aí no site tem os 12 passos de uma forma um pouco mais resumida. São os passos e o texto de reflexão. Tá, beleza. Talvez, assim, coloca no trabalho de vocês. Como que é que esse pessoal tem acesso a isso? Tem um livro gigante, muito, assim, complexo, talvez, até, para quem tá procurando ali uma ajuda. E tem um resumo no site, né? Mas, talvez... Quando você começou a falar do livro, eu falei, será que eles entregam alguns livretinhos, assim, para usar? Mas... Sim. Porque eu vi que foi pro app agora, mas como é que era antes, né? Então ficou meio que essa dúvida. E lá no problema tem uma questão, né, de pesquisa, e eu acho que ela tá muito ampla, tá muito nessa, assim, de... se eu não me engano, ela até começa assim, eu coloquei em algum lugar aqui, tipo, como um aplicativo mobile pode ajudar os indivíduos com dependência? Essa pergunta tem que ser respondida, e eu não sei se com o app que vocês fizeram, vocês conseguem responder como esse app ajuda as pessoas, como ajudou, eu parei de beber, eu acho que tá uma pergunta muito ampla. Talvez vocês possam falar assim, é possível criar um app para simplificar aquele puta livro lá, entendeu? E trazer alguns incentivos, não sei. Talvez uma coisa um pouco mais simples, né? Eu acho que essa pergunta tá muito grande. Bom, mas enfim. Aí tem algumas anotaçõezinhas aqui que são coisas bobas. Da tabela comparativa também eu achei, eu gosto muito, achei muito legal. Só que tem um detalhezinho assim que eu achei que ficou ruim para vocês. Por quê? O app de vocês é o que tem tudo, ele é todo positivo. Só que uma das coisas que vocês estão avaliando lá é se ele tem versão paga. Aí o de vocês tem um X. Na hora que eu olhei, eu esperava ver tudo certo, né? Certinho lá, o tiquezinho. Aí eu falei, o deles não faz uma coisa aqui. O que é? Ele não é pago. Eu sei que talvez a versão paga traz mais vantagens, mas não sei, parece que isso soa ali, que o de vocês não tem uma funcionalidade que deveria ter. E na verdade não, né? Ele tá bom sendo gratuito. Então pensa ali, ou tira essa coluna, porque é uma vantagem, é um algo a mais do app, ele ser pago. E até mesmo vocês falam que um deles ele é pago e parece que a única vantagem é não aparecer propaganda. 50 contos só pra não ver propaganda. Então, esse app foi um problema, porque normalmente quando tem a versão paga, eles falam sobre as funcionalidades que tem na versão paga. E eles não falam nada. Eles só dizem, tipo, paga aí. Então. Que não vai ter propaganda. Então a gente não sabe o que tinha lá dentro na versão paga, porque eles nunca falaram sobre, sabe? Às vezes nem tem nada de interessante. Mas assim, só pra tabela de vocês ficarem mais bonitinho, essa não é uma funcionalidade que faz diferença. E uma coisa assim que eu não vi, que você falou em todos eles. Esse tem Android e iOS, esse tem Android e iOS. Não sei se tem algum que não tenha, não lembro agora. Mas talvez isso é legal, né? Tipo, ser gratuito, ser pago, quais funcionalidades tem, que plataforma que roda, entendeu? Então talvez eu tiraria esse da tabela, esse da versão paga e colocaria das plataformas, alguma coisa assim, né? Como vocês fizeram em React Native, ele né? Ainda não, mas vai ser Android e iOS, né? Então é uma vantagem, uma característica que talvez, né, poderia estar nessa tabela como marcadinho. E assim, falando do app, né? A ideia dele eu até coloquei aqui um comentário, né? Porque na hora que você cadastra os objetivos, tá lá a data, né? Que ele parou de beber e até quando ele quer ficar. A ideia não é ele ficar para sempre? Sim. Sim. Parar, né? A gente se baseou na definição de objetivo de outros aplicativos. Eles usam essa milestone porque eles dão uma data de parada e aí eles dizem, parabéns, você atingiu isso aqui. Daqui pra frente você quer definir qual meta. Como se fosse uma
um progresso. Isso aí fica mais interessante, porque eu não consigo fazer um plano para minha vida inteira, né? Talvez eu consiga ter umas metas mais curtas e cumpríveis, né? Sim. Então talvez isso seja interessante. E assim, basicamente o app de vocês, a pessoa pode entrar lá para ler os 12 passos, cria esses objetivos e preenche ali o diário com coisas que ele passou. Basicamente é isso. Assim, Isso, e a parte do compartilhamento de relato. isso. E tem os relatos também. Ele beleza, tem essa outra função também. Tá. Isso. E eu, além, né, de ter achado legal assim, parece que falta alguma coisa ali, né? Eu vi que lá na conclusão vocês colocaram até bastante coisa assim ainda para fazer, mas talvez, não precisa nem ser uma gamificação, sabe? Talvez poderia ter um lugar ali assim, que ele entrasse ali todo dia e ticasse, hoje eu não bebi, hoje eu não bebi, sabe? Para ir uma barra de progresso, sabe? Não sei se chega a ser uma gamificação isso, mas só dele ver ali, nossa, olha, eu tô há tantos dias, né? E uma contagem. Sim. Eu acho que só faltou isso, assim, sabe? Porque do resto eu acho que tá tudo muito bacana. Bom, tô quase chegando aqui no fim. Tem mais umas 52 linhas aqui. Não. Uma coisa, no capítulo 3 eu acho que eu não deixaria como sistema proposto, porque não é uma proposta, ele tá feito, né? Ele foi feito, então o sistema desenvolvido, ou até o nome do app, que é um local ali onde vocês falam do app. Concordo também com o Daniel, né, de que a teoria ali de tecnologias talvez pode estar em outro lugar, né, na fundamentação. Eu gostei muito de como vocês usaram as tecnologias de uma maneira muito inteligente, né? Usou um plugin do Figma para digitar menos código, usou não sei o que aqui para fazer, entendeu? Então, isso é muito legal, tá? Algumas pessoas falam assim, mas tá usando ferramentas, tá com preguiça de digitar código. Não, cara, vocês perderam tempo, né? Na verdade, investiram tempo para aprender essas coisas, né? Então, acho que isso é bem bacana também. E eu sou muito favorável a isso. Se tem uma ferramenta que te ajuda a fazer algo, te corta etapas ali, comprovado, né? Desde comprovado, eu acho que é ótimo. O teste de carga de vocês fizeram no emulador? Como é que... É porque ele tá rodando no Heroku, então vocês fizeram o teste de carga lá no... Isso, a API foi hospedada primeiro no Heroku e o teste foi realizado com a API no Heroku. Ah, tá. Mas vocês não chegaram a emular ali no celular ali e tentar fazer alguma coisa? Tá, beleza. Aí a parte ali da documentação nem fui muito a fundo, mas eu acho que no app de vocês tem mais funcionalidades do que aquelas que estão ali nos IKs. Talvez dar uma reolhada ali, né, uma revisada. Porque parece que tem bastante coisa, né? Tem bastante função, assim, entra ali, clica, tem um monte de tela, né? Parece que tem poucos use cases. Não fiquei comparando para ver nada disso. E assim, na conclusão, eu vi que tem mais coisas, assim, vocês falando que isso não foi feito, isso não foi feito, isso não foi feito, do que o que realmente foi feito. Eu só mudaria uma coisinha, assim, na conclusão. Eu ressaltaria mais o que vocês fizeram, todo esse app bonito, funcional e tal, com teste de carga aprovado e tal. E aí vocês podem até criar talvez um sub-item ali, trabalhos futuros, e colocar o que vocês pretendem fazer. Mas não precisa justificar, a gente ainda quer fazer tal coisa e tal. Coloca como trabalhos futuros pretendemos fazer lá o esquema de notificação, tal coisa, tal coisa e tal coisa. E tem um item, né, que vocês não fizeram até mesmo por questões, né, de privacidade lá, para pessoas não escrever, né, coisas indevidas. Sim. Talvez vocês poderiam colocar em outro lugar, né? Acho que não precisa estar na conclusão. Talvez ali na hora da análise dos resultados ali, coloca tudo isso e na conclusão só conclui mesmo. Ó, a gente fez um app foda aqui, e ainda quer fazer isso. Pum, acabou, tá? Eu acho que eu comecei a ler, assim, eu fui vendo muito assim, a gente não fez isso por causa disso, isso aqui também ainda não fez, vai fazer. Não precisa, né? O tempo de vocês é super, super curto e fazer um app que vocês fizeram tá ótimo. Então, assim, falei um monte de coisas assim, mas porque eu gostei do trabalho, né? Então, quando a gente gosta, a gente contribui bastante. Mas, assim, só para finalizar mesmo, eu acho que o aplicativo ali de vocês, né? Ele tá muito bem feito, né? Tá bonito, funcional, essas coisas assim que, né? Não preciso ficar falando novamente.
E quando eu olho para ele, assim, eu vejo como sendo um app de verdade, né? Não parece que é um negócio que está ainda ali sendo feito. Tem um lá, eu não lembro agora o nome, aquele roxo escrito em verde limão, com branco, degradê. Cara, aquele aqui tá horrível. Entendeu? Então você olha para aquele app lá, que já funciona, tem não sei quantas, né, mil usuários lá. E o de vocês está muito mais profissional, entendeu? Então eu queria finalizar falando isso, né? Que vocês estão muito de parabéns pelo que vocês fizeram. Acredito que o Fábio também tem uma grande parte aí, né, de ter conduzido e tal, né? O documento mesmo é um detalhezinho ou outro ali de colocações, de lugares, mas o trabalho mesmo como um todo está muito bom. Parabéns para vocês. Obrigado. Obrigada. Agradeço aos professores, as contribuições sempre enriquecem o trabalho e, como eu falei para vocês, bons trabalhos trazem boas contribuições. Os professores comentarão mais, melhores trabalhos. Eu vou então agora pausar a gravação, nós vamos deliberar, eu vou pedir que vocês saiam e depois eu chamo vocês de volta, tá bom? Tá bom. Ok.